quiser fazer a Posto, leitura. Isso. posso ler? Manda lá. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos do interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Ok, até aí tá bom. O trecho é curtinho, mas tem um monte de assuntos abordados nele. Todos eles, obviamente, ligados a um mesmo contexto, a uma mesma questão, que é um conjunto de advertências que Jesus faz aos discípulos em relação ao que motiva os discípulos a continuarem a missão, qual é a motivação que eles têm para seguir Jesus e para quererem alguma coisa daquilo que Cristo pode oferecer. E dentro desse ambiente de motivação, Jesus faz uma primeira advertência, que é o cuidado que eles deveriam ter com a forma como os fariseus, e não só eles, mas os mestres da lei, os sacerdotes, de alguma maneira provocavam as pessoas, daí a expressão, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a abordagem que os fariseus faziam às pessoas naquele tempo, em função de tentar, de alguma maneira, dissuadi-los de seguir Jesus ou de olhar para Jesus com algum tipo de ponto de interrogação sobre a integridade dele, era feito de maneira hipócrita, era feito de maneira velada e, ao mesmo tempo, com algum tipo de atitude aparente de proximidade. Não raras vezes eles chegavam perto de Jesus com uma aparência de aprendizes, mas na realidade estavam buscando um jeito de, por alguma palavra de Jesus, torná-lo culpado de algo. Dentro desse contexto, obviamente, quando a gente olha para essa abordagem de Jesus como advertência, também tem uma outra questão embutida, que é o caráter dos fariseus. A hipocrisia não só era algo manifesto nas intenções deles em relação a Cristo, mas também era manifesta no comportamento deles em relação à conduta religiosa do seu tempo. Eles se julgavam ou se posicionavam diante das pessoas como sendo os mais santos dos homens, os mais perfeitos dos seguidores de Israel, mas na realidade isso era só casca. Eles não mantinham a integridade real na sua conduta. Na sequência disso, Jesus traz qual é a consequência de um comportamento assim. E aí ele pontua uma coisa importante, que é um resgate de um texto antigo do Velho Testamento, de Eclesiastes, numa nova versão, numa outra abordagem, mas com a mesma referência temática: nada há escondido que não venha a ser descoberto, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Dentro desse contexto, Jesus está apresentando aquilo que será o fim da história.
Não há como se esconder de Deus e não há como evitar que todas as coisas que são feitas venham à tona. E dentro dessa condição de exposição, haverá o julgamento que separará aqueles que são fiéis dos que não são. E dentro desse contexto, é interessante que Jesus traz uma temática a respeito do medo, do receio que algumas pessoas têm quanto à sua reputação. E dentro dessa abordagem, Jesus traz essa frase: não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada depois. É interessante isso, porque se a gente pensar o que era seguir Jesus naquele contexto, era de fato uma exposição em duas dimensões. Era uma exposição, em primeira instância, contra a religião judaica tradicional, em função de que houveram ao longo do tempo alterações muito profundas na mensagem bíblica e, consequentemente, na prática das pessoas no tempo de Jesus, motivadas pelas orientações equivocadas e muitas delas maniqueadas pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes. Então, esse é um aspecto importante aqui. O segundo aspecto importante, além da adulteração, quando a gente olha para essa sequência, né, não ter medo dos que matam o corpo, é o risco de seguir Jesus frente às acusações do próprio império. Afinal de contas, a expectativa que se tinha em olhar para a promessa de um Messias era a expectativa de alguém que viesse para derrubar o governo romano e instituir de novo o poderio de Israel. E, portanto, seguir Jesus era, ao mesmo tempo, um risco de reputação frente aos colegas de origem judaica, ao mesmo tempo que também era um risco sob o ponto de vista político, uma vez que o aguardar um Messias era uma afronta ao rei instituído em posicionamento ali na região da Galileia. Ou seja, de um jeito ou de outro, seguir Jesus naquele tempo traria algum desconforto e, obviamente, medo. E Jesus trata disso, advertindo: não tenham medo daqueles que podem ferir o corpo. Ou seja, Jesus está olhando aqui para um aspecto específico, que é a perseguição e morte, ou aquilo que gera a pressão no contexto do cristianismo do seu tempo. E aí ele volta para uma outra questão, que é: tenha medo daquele que pode lançar vocês no inferno. Esse é um texto que, de vez em quando, é usado, erroneamente, mas usado, para defender a ideia de que, pós-morte, exista uma outra coisa para acontecer. Quando a gente analisa a Bíblia por inteiro, a gente descobre que isso não se sustenta. A morte descrita aqui como a morte no corpo é a morte circunstancial da vida humana até que venha o Cristo e aconteça uma ou outra ressurreição. A primeira, que conduz à redenção, ou a segunda, que conduz à destruição final. Portanto, quando Jesus adverte aqui: tenham medo daquele que tem poder para lançá-los no inferno, a gente é remetido à visão de Apocalipse, lá no finalzinho do livro, dos capítulos 19, 20 e 21, principalmente, quando a destruição dos ímpios ocorre. Portanto, de quem eles de fato deveriam ter medo? Dos escribas, fariseus e sacerdotes, da reputação frente à população ou das perseguições do Império Romano? Ou deveriam ter medo de Deus, que julgaria pela salvação ou condenação eternas? Jesus traz isso à tona e deixa como reflexão para eles. Na sequência dessa reflexão, ele muda de tema outra vez, mas ainda dentro do mesmo contexto. E a temática que ele traz é o cuidado de Deus. Ou seja, se eu devo ter medo da pessoa correta, que é Deus quem pode executar o juízo sobre as minhas ações, sobre a minha conduta, ao mesmo tempo eu posso ter certeza de que esse Deus não tem a intenção de me condenar. A intenção dele é de me salvar. E ele me cuida do jeito que cuida de toda a natureza, ou seja, nada acontece sem que ele saiba. E se ele cuida tão bem de coisas pequenas, como pássaros ou outras coisas da natureza, não vai cuidar dos seres humanos, que são a parte mais importante da criação. E dentro dessa abordagem, Jesus traz a percepção de Deus do nosso
da nossa existência. Ou seja, até os fios dos cabelos da nossa cabeça estão contados e nenhum deles cai sem que Deus possa saber que isso ocorreu. Ou seja, a preocupação de Deus com seus filhos, ela vai a esse nível de peculiaridade. Óbvio que a questão aqui não é exatamente tratar da queda do cabelo, da questão dos pardais. A questão aqui é quão minucioso e detalhista é Deus no cuidado com os seus filhos. E se é assim, o ter medo, do qual Jesus falou, só ocorre quando eu não conheço a Deus. Uma vez que eu conheço a Deus, esse medo dá lugar à devoção, dá lugar à obediência, dá lugar à entrega. Porque eu sei em quem confiar. Por sua vez, se eu desconheço Deus, esse medo se amplia. Uma vez que eu passo a ver esse medo como algo que oprime aquele que erra. E, de fato, é assim. Deus é, ao mesmo tempo, misericórdia e justiça. Ele não é só misericórdia. Deus não é um Papai Noel bonzinho distribuindo favores. Deus é justo. Na sequência ainda, como eu falei, são vários assuntos dentro de um bloquinho só. Na sequência, ele ainda traz como reflexão para os seus ouvintes, principalmente os discípulos, a questão da confissão dos pecados, a confissão da crença e o perdão dos pecados. E dentro desse contexto de perdão, ele traz um aspecto importante, que é o reconhecimento da ação do Espírito Santo para com esse processo de descoberta do pecado, condução da justiça e perdão. E aqui Jesus faz uma advertência também bastante dura, às vezes mal compreendida por quem lê apressadamente esses textos, que é a questão do pecado contra o Espírito Santo. Todo aquele que nega diante dos homens o Cristo ainda pode ser perdoado. Porém, aquele que negar o Espírito, esse não terá perdão. E a razão para isso é bastante simples. O Espírito Santo tem como função, e João descreve isso lá nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de João, ele descreve que a missão do Espírito, no sentido da cooperação conosco no processo da salvação, a missão do Espírito é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, negar o Espírito Santo é, em primeiro lugar, negar que eu sou pecador. Em segundo lugar, não querer a justiça, uma vez que eu não sou pecador e não me reconheço como tal. E, consequentemente, não posso estar de pé no juízo para ser inocentado. Ao contrário disso, eu vou de peito aberto ao juízo sem defesa. E, portanto, condenado. Daí o fato de que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, porque ele negou o caminho do perdão, ele negou o perdão. A única alternativa que tinha para a salvação foi negada, então não há como perdoar aquele que nega o perdão. Eu posso perdoar qualquer coisa, menos a negativa do perdão. E esse é o pecado contra o Espírito Santo, é a negação desse processo relativo ao arrependimento, à confissão do pecado e o perdão. Na sequência ainda, Jesus pontua o futuro. Ele olha para frente a história. Então, as primeiras orientações têm a ver com o caráter e a conduta dos discípulos durante o seu processo de ministério. O último pedaço, a última advertência, tem a ver com o risco que eles vão correr, e esse risco é real. Vários deles serão levados a governantes ou autoridades para dar prova da fé e para serem julgados pela mensagem ou pelas atitudes que tinham, que ainda que fossem atitudes certas, contrastavam com as expectativas do mundo e, portanto, eles seriam perseguidos. E dentro desse contexto, resta uma questão. O que fazer? O que eu vou dizer para essas autoridades? Como é que eu vou me posicionar diante delas? E a certeza que Jesus dá para os seus discípulos é: se vocês se mantiverem firmes e ligados ao Espírito, ele vai dizer para vocês o que vocês têm que falar em cada uma dessas ocasiões. Portanto, não se estressem. Se preparem, estudem,
desenvolvam a integridade de caráter descrita nos textos anteriores e se aproximem do Espírito, e ele vai dar a vocês aquilo que vocês necessitarem em cada parte da missão, em cada pedaço da missão. Não importa se seja uma tarefa mais fácil ou uma tarefa hipercomplexa, o Espírito Santo vai estar com vocês. Esse conjunto, a gente pode pegar do jeitinho que ele está aqui, exatamente desse jeito, e transportá-lo 2000 anos à frente na história. E cada uma dessas advertências presentes aqui é pertinente ao nosso tempo. Uma vez que essas advertências são feitas a um povo considerado no seu tempo remanescente e fiel, e os que pregam a mensagem de Deus a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, assim como se a gente avança 2000 anos à frente na história, dentro do tempo do fim, de novo a gente encontra também um povo que aguarda o derramamento do Espírito Santo para o término da obra, para a conclusão do processo da obra de pregação do Evangelho, e dentro desse contexto você tem as mesmas características acontecendo, sejam internas ou externas ao remanescente. Ou seja, exatamente o que a gente vê descrito aqui do período de Jesus é o que vale para o nosso tempo enquanto comportamento. A hipocrisia do mundo, as dificuldades frente às acusações, perseguições de toda a ordem, o receio que muitos têm de se expor na pregação do Evangelho e qual vai ser a pressão que vão receber do entorno. Ou seja, os mesmos elementos estão presentes no nosso tempo. Daí a importância dessa introdução do capítulo 12, apesar de curtinho, com um monte de conteúdo. Na sequência, Jesus vai contar uma parábola. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é a parábola do rico insensato. Versos 13 a 21. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado e para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aqui Jesus vai trazer um outro tema interessante, mas é um tema de cotidiano. Lembrando que o contexto ele está caminhando, vem uma grande multidão que o cerca, ele começa a falar, mas primeiramente aos discípulos, e aí, dentre esses que estavam na multidão, vem um sujeito para fazer de Jesus um árbitro. Afinal de contas, ele é um mestre naquilo que corre na boca miúda do povão. Jesus é um mestre, um sujeito de grande competência, um sujeito de grande sabedoria e um profeta. Então, vem pessoas que querem de Jesus uma opinião, e esse é um caso. Quando esse sujeito traz, na realidade, dois sujeitos, mas um é o interlocutor, que traz esse pedido de que Jesus arbitre sobre a herança, Jesus sai dessa discussão, afinal de contas, ele não poderia arbitrar sobre a herança. Ainda que o pedido fosse sincero, Jesus não poderia arbitrar, porque ele não era parte dos juízes de Israel, não era parte dos que tinham autoridade para fazê-lo. Ele teria que encaminhar para alguém, seja os anciãos que ficavam próximos à porta e faziam esse papel de juízo das coisas corriqueiras do dia a dia em Israel, ou, se fosse algo mais complexo, encaminhar para o templo, para os sacerdotes ou para os escribas resolverem a questão.
porque eles tinham a autoridade instituída para fazer isso. Jesus não. Uma coisa é Jesus atender um conselho em privado, em particular, a outra coisa é atender uma pergunta feita em público, no meio de uma multidão, e aí alguém vai e conta para os escribas que Jesus está arbitrando casos legais. Isso seria motivo suficiente para Jesus ser levado a julgamento, ou pelo menos receber uma baita repreensão. Jesus não entra nessa, ele apenas questiona quem sou eu para poder julgar vocês, mas eu vou dar um recado para vocês. O que vocês estão discutindo tem base bíblica para vocês não discutirem. E usem esse tipo de base comportamental para a decisão que vocês vão tomar. Ou seja, não tenham na riqueza o seu Deus. Não sejam gananciosos. E se vocês não forem gananciosos, querendo juntar uma quantidade enorme de bens e disputar por eles, que é o que estava acontecendo, vocês vão encontrar a saída para esse conflito. Ou seja, Jesus não respondeu o que eles pediram, mas deu todas as pistas para que qualquer um, com um pouquinho de neurônio, pudesse compreender qual seria a atitude correta. Na sequência, Jesus conta a parábola, e a parábola tende a complementar o tema anterior e ilustrar o tema anterior. A primeira coisa interessante da parábola é que ele pontua exatamente o que está no cenário ali. Tem um homem rico. Na frente de Jesus tinham 2 homens ricos, disputando uma herança. Jesus fala, tem um homem que é muito rico e produziu muita coisa. Tendo produzido muita coisa, não tendo onde armazenar, vai lá e constrói novos celeiros para armazenar tudo que colheu e depois folgar a vida. Sob o ponto de vista puramente pragmático, não havia nada de errado em o sujeito que plantou e colheu e a colheita foi maior do que os celeiros que ele tinha para guardar, construir novos celeiros e poder ficar um tempo sem plantar e um tempo sem trabalhar, desfrutando daquilo que ele conquistou. Não haveria nenhum problema, sob o ponto de vista primário, nessa atitude. O problema é que essa parábola tem um contexto. O contexto é a pergunta que o sujeito fez, a provocação que o sujeito traz a Jesus sobre a divisão da herança. Portanto, a parábola está respondendo àqueles que, no contexto, é o avarento, de que isso não é boa coisa, não é bom para ele. A parábola tem a ver com isso em primeira instância. Ela serve para um monte de outras coisas, mas essa é a primeira instância da parábola. Ou seja, o que Jesus está dizendo para o sujeito que tem a herança... O pai desse menino foi meu diretor de comportagem. Jesus está dizendo para o sujeito que tem a herança e não quer fazer a divisão da herança, ele está dizendo para o sujeito, você precisa de tudo isso mesmo? Você já não tem o suficiente para você, para poder repartir? Você vai ter tanta coisa e para quê? Se você não tem nem controle sobre a sua vida e pode acontecer de você morrer hoje ou amanhã. A parábola ilustra essa condição, chamando de insensato o sujeito que construiu os celeiros, porque ele construiu tudo aquilo, poderia ter ajudado pessoas, ele tinha o suficiente para si nos celeiros que já estavam montados, não precisava montar novos celeiros, bastava manter os celeiros que estavam ali e desfrutar do seu trabalho. O restante ele poderia fazer o bem com aquilo, mas optou por guardar e não compartilhar com ninguém. Só não sabia ele que não ia poder desfrutar de nada daquilo. Construiria os celeiros, mas não iria desfrutar do que estava dentro deles, porque ele morreu. E essa fica como advertência aos 2 que estão debatendo a questão da herança. Vocês não têm controle da vida e estão discutindo coisas que não têm sentido. Não seria mais fácil vocês chegarem a um acordo e distribuírem o que vocês têm e seguirem a vida? Como todas as parábolas, ou a maior parte delas, a pergunta fica no ar, a explicação fica na mente do sujeito que é o ouvinte, e Jesus não fecha, só deixa as perguntas para reflexão. Na sequência, vamos lá para o verso 35, porque os versos 22 a 33 a gente já estudou em Mateus, lá no capítulo 6 de Mateus. Vamos para o verso 35 em diante, para finalizar esse capítulo. Tem aí mais alguns temas que Lucas vai abrir.
Quem quiser, verso 35 em diante. Ok, eu leio. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar o sustento do devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se o servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e hora que não sabe, e irá aplicar-lhe o castigo severo, condenando-os como os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não lhe aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Segue? Sem som, Júnior. Oh, fechou meu microfone. Aqui a gente começa a caminhar para uma estrutura de fechamento da apresentação de Jesus para essa multidão. E óbvio que o assunto sempre em voga com Jesus, ele já pontuou isso nos textos anteriores que a gente leu. O centro de atenção de Jesus é o preparo para a salvação. O objeto de atenção de Jesus é que as pessoas entendam o que de fato é a palavra de Deus, sigam o que ali tem delimitado como orientação e atinjam a salvação, ou seja, estejam prontos para a salvação. Nessa parte do texto, a gente está chegando nessa conclusão, nesse momento específico de conclusão, onde Jesus começa a derivar para esse tema. Ou seja, vocês precisam estar preparados, precisam estar prontos quando vier o Filho do Homem para resgatar o seu povo. E aqui Jesus usa um exemplo de uma história, de uma alegoria a respeito de um patrão e de servos. Ele faz uso desse tipo de abordagem várias vezes ao longo dos evangelhos, a gente vê retratado, mas aqui em específico tem um encarregado, quase que um mordomo, que está encarregado dos demais servos, e o patrão foi embora e deixou ele no encargo, e ele começa a achar que o patrão vai voltar muito tarde e se torna negligente. Negligente nas suas ações, negligente na sua forma de expectativa, ou seja, vai perdendo a esperança do retorno do patrão e começa a atrapalhar a vida dos outros. Porque, obviamente, aquele que deixa de seguir a Deus ou de alguma forma se torna negligente, ele não afeta só a si mesmo, ele afeta o seu entorno. Portanto, qual é a abordagem de quem espera Jesus voltar? Qual é o comportamento esperado, o perfil esperado do cristão? O perfil esperado do cristão é aquele que está praticando a missão. Porque se ele exerce a missão, ou seja, se ele está buscando
executar a missão da forma adequada, que é levar a salvação, levar o evangelho aos outros. Enquanto faz isso, ele acaba salvando a si mesmo. Porque o tempo inteiro ele mantém em mente, mantém viva a expressão do evangelho, seja na sua forma doutrinal ou na sua forma prática. Quando a missão sai de cena, o sujeito se concentra em si mesmo e vai perdendo as esperanças, vai perdendo a perspectiva correta daquilo que é a parte mais importante de tudo que fazemos, que é a expectativa da vinda de Cristo, a expectativa do retorno do patrão, do retorno do seu Senhor. Uma parte curiosa desse texto, lá no verso 47, é a maneira como Jesus coloca os dois sujeitos que foram infiéis. Tem um que tinha consciência mais ampliada, dada a sua condição de conhecimento, dada a missão que ele recebeu, e a esse que foi confiado muito, tem um tipo de expectativa e, consequentemente, um tipo de exigência, e resultante em um tipo de punição. Em contrapartida, tem o outro, que age de maneira insensata, mas sem conhecimento de causa, sem toda a condição de percepção. E há uma dimensão diferente de castigo sendo aplicado aqui. Um recebe muitos açoites, o outro recebe poucos açoites. E essa é uma coisa interessante quando a gente observa o fim da história. A punição sobre o pecado, no sentido amplo, ela é a mesma, a morte eterna. Porém, a condição sobre a questão específica de cada indivíduo, ela oferta uma distinção. Afinal de contas, se a gente lembrar, o pecado terá que ser consumido pelo fogo. E como pecado e pecadores se juntam na mesma estrutura, nessa fase final do juízo de Deus, ou seja, os pecadores se tornam pecado, há uma coisa interessante aqui na abordagem desse texto e nas abordagens da destruição final, de que o castigo é diferente para cada um. Ou seja, o que tem que ser queimado é distinto em cada um e o fogo vai até onde houver combustível. Então, alguns morrerão muito rápido na destruição final, outros vão sofrer um teco mais. Morrerão todos, mas não será a mesma condição. Deus é justo e distribuirá justiça nesse momento específico da história. E é isso que está explícito nesse texto. Um receberá muitos açoites, outro receberá poucos açoites. Ou seja, um vai sofrer mais, outro vai sofrer menos, um vai ter mais castigo, outro vai ter menos castigo. Ah, mas isso não é compatível com o caráter de Deus. Calma lá. O que não é compatível com o caráter de Deus é um sofrimento eterno. Mas a responsabilização pelos erros, isso é do caráter de Deus. Portanto, não há que se esperar que pecados diferentes em termos de crueldade ou de amplitude tenham paga igual. Não seria justo. Assim como não seria justo e nem misericordioso fazer pagar desmesuradamente por uma vida inteira de sofrimento, uma eternidade inteira de sofrimento, que é a ideia pagã de inferno. Portanto, esse texto traz essas questões interessantes aí dentro do debate, mostrando que há uma responsabilização e que Deus será justo no exercício dessa responsabilização. Os últimos dois bloquinhos, ainda dentro desse contexto de tempo do fim e de vinda de Jesus e de resolução da história final do pecado, vamos ter duas abordagens aí, do verso 49 ao 59, sobre essa questão, uma com aplicação comportamental e a outra com a perspectiva do que marcará o fim dos tempos ou os sinais dos tempos. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar a paz? Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora
e nora contra a sogra. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento do sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. E por que não julgam também, porque vocês mesmos, o que é justo? Quando vocês for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste vocês ao juiz. O juiz entregue vocês ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha vocês na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Duas coisas interessantes aqui. A primeira delas, no primeiro bloquinho, é o fato de que Jesus tem bem claro qual é a sua missão e bem claro qual é o seu desejo. Sua missão é a morte, é enfrentar aquilo que era a promessa de Deus frente ao pecado. O Cordeiro seria enviado ao mundo para morrer pelo pecado, para morrer pagando o preço exigido pelo pecado. Isso está bem claro para Jesus, e exatamente porque está bem claro para Jesus, angustia Jesus. Mas há uma segunda coisa interessante na perspectiva, ou seja, no sonho de Jesus. O sonho de Jesus é o início acelerado da pregação do Evangelho. E daí a frase inicial ser essa: vim para trazer fogo à terra e gostaria que já estivesse aceso. Isso só vai acontecer pós-cruz, no Pentecostes. E aí o Evangelho explode. Essa transição é interessante na perspectiva, no sonho de Jesus sobre a missão. Só que Jesus também tem consciência de qual vai ser o resultado disso. Quando o Evangelho começar a se expandir, vai haver divisão. Porque, obviamente, nem todos vão crer, nem todos vão estar dispostos àquilo que tem como resultado a crença no Evangelho. E aí a gente volta ao tema que abriu o nosso estudo, ou seja, a questão da exposição, a questão das motivações e a questão do risco. Seguir a Jesus oferta risco, porque nós estamos num mundo onde o pecado domina, e se existe uma guerra, quem escolhe um lado da guerra se torna inimigo do outro lado da guerra. Não vai ter paz. E se dentro de um mesmo ambiente pessoas escolhem diferentemente, vai haver divisão e vai haver guerra. E Jesus, antevendo isso, descreve aqui como será o futuro do cristianismo, como será o futuro da expansão do cristianismo. Ele não será um tapetinho de veludo alisado para você percorrer. Não, vai ter percalços, vai ter dificuldades, vai ter contradições, vai ter conflitos de natureza familiar ou de natureza fraternal entre os que seguem Jesus. Congela o tema e Jesus vai para uma última questão, que é: vocês ainda não se deram conta do que está acontecendo? Vocês ainda não compreenderam quem eu sou? Vocês ainda não conseguem entender que, de fato, o Messias já veio? E aí Jesus usa uma referência: vocês olham para o céu, veem uma nuvem, sabem que vão chover. Vocês são capazes de distinguir o clima e não são capazes de distinguir algo mais óbvio do que o clima, de que eu sou o Messias e de que o tempo chegou. E aí, quando ele fecha essa afirmação, ele adverte: olha, cuidado. Cuidado. Seu áudio fechou. Fechou sozinho. Cuidado com o que está acontecendo. Cuidado com o risco que vocês correm. E esse risco é um risco enorme, porque vocês têm uma vida para viver e um tempo para escolher. Enquanto vocês estiverem percorrendo esse trilho da vida, façam todas as negociações que precisarem fazer para colocar em ordem a vida de vocês, para que quando vocês cheguem diante do juiz, não haja aquilo que o juiz possa usar como condenação para vocês já resolveram os problemas. Ao contrário disso, se vocês desperdiçarem o tempo da vida, quando o juiz chegar, ele vai baixar a sentença, e não pense que vai ter alguém que vai conseguir escapar sem pagar até o último centavo. Ou seja,
Entre o nosso nascimento e a morte, nós temos um percurso, um trilho para caminhar. É neste trilho que todos percorremos juntos que os acertos precisam ser feitos. Para que quando se chegue diante do juiz, não haja condenação. Esse é o tempo. O tempo da misericórdia é o tempo da vida. Não adianta deixar tudo para o final, não adianta deixar isso para depois. O tempo é agora. E é essa a advertência de Jesus aqui, quando fala dos sinais dos tempos. Com um detalhe interessante, Jesus está falando dentro de um contexto específico, que é o período do Messias, mas a gente pode pegar esse mesmo bloco e transferir completo para o nosso tempo, que aguardamos o retorno de Cristo. O comportamento é o mesmo, a expectativa é a mesma, os riscos são os mesmos. Se a gente entende isso, então sim, vamos ser achados como aqueles que estão preparados, como abordados aqui na metáfora que Jesus usa um pouco atrás. Se não formos diligentes no preparo, vamos ser encontrados de surpresa, como negligentes, e aí o juiz nos encontrando, qualquer uma das abordagens a respeito da execução desse juízo recairá sobre aqueles que foram negligentes. Por hoje, acho que está de bom tamanho. O capítulo 12, apesar de ser um capítulo curto, ele tem um monte de temas interessantes, relevantes, inclusive, mas é suficiente, acho, para uma noite só. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de vivermos num tempo peculiar da história, te agradecemos pelas instruções dadas aos discípulos que nos servem na missão e no tempo em que vivemos de maneira precisa, para que sejamos encontrados diligentes, preparados e de pé, aguardando o retorno o retorno de Cristo, o retorno do Messias prometido em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.